volta ao programa Brasil Cristão, hoje falando sobre a hierarquia angélica. Como é que é a hierarquia dos anjos no céu e na terra, né, padre? Eu gostei da segunda categoria ali, fiquei interessadíssima nessa segunda categoria ali. O segundo coro? Quais são mesmo? As virtudes? Dominações, virtudes e principados. Principados, eu gostei desses anjos. Agora tem uma pergunta da nossa querida... Das asas, ela tinha perguntado, né? Isso, tem asas os anjos? Então, no primeiro bloco eu já havia respondido, né? Eles não têm forma. Agora, é claro que nós não podemos conhecer nada que não tenha forma física. Então, nós costumamos, na literatura, na arte, né, na arte sacra, mesmo aquela que foi inspirada por Deus já no Antigo Testamento, sim, figurar estes seres celestiais com uma forma que não seja nem humana e nem animal. É uma tentativa de dizer que eles não são nem seres humanos e nem animais. Então, para representá-los, se pega um pouco da figura humana e da figura animal. Aí se pega um ser aparentemente humano, uma pessoa, mas você coloca a asa. Ora, que ser humano tem asa? Nenhum. Mas que ser daqueles que tem asa parece ser humano? Nenhum também. Então, ele não é nem animal, nem ser humano. Sim. Por isso, uma pessoa alada. E quando Deus permitiu alguns terem visões dos anjos, como os profetas do Antigo Testamento, eles viam, inclusive, essas altas hierarquias com mais de uma asa. Então, os serafins, por exemplo, são representados com 6 asas, segundo diz a visão de Ezequiel. Na liturgia bizantina, tem muito nas igrejas um rosto e asas assim cruzadas, são 6, sempre 6, são os serafins. Já os querubins com 4, para representar justamente uma hierarquia inferior. E aqueles com 2 asas diante do trono de Deus, então aí seriam os tronos. É possível que eles não sejam tão belos? Todas as vezes que... Ou talvez é pelo peso, gravidade, o senhor disse isso no primeiro bloco, né? Todas as vezes que um anjo aparece... alguém aqui, ou na palavra, a primeira coisa que eles dizem é não ter mais. É pelo pavor de um ser que não... Na verdade, os que disseram não ter mais, foi para precaver quanto à missão que receberiam, ou aquilo que seria dito. Então aí já estamos falando do terceiro coro, né, junto aos homens. Nenhum ser humano jamais recebeu uma visita, vamos assim dizer, ou teve um diálogo com nenhum dos seres desses 2 coros, o primeiro e o segundo, porque não é função deles. Eu acho que, assim, talvez uma raríssima exceção que eu estou lembrando aqui, Padre, me corrija, mas, por exemplo, quando os videntes de Fátima falam com o anjo de Portugal, sim, em certo sentido seria um principado. É um principado. Né? Mas é uma raríssima exceção, né? E não sei, nas aparições de São Miguel, ele é arcanjo, né? Exato. Então, o arcanjo, no caso, tem de fato essa função junto aos homens. O anjo de Portugal, por ser de Portugal, aí fica uma... Porque tudo isso é mais teologia do que propriamente dogmas, né? Sim. Mas fica entre, era um principado ou era uma potestade, né? Porque a potestade está junto aos homens. Então era o anjo de Portugal. De poder, né? Porque assiste ao poder, ao trono de Portugal, à presidência de Portugal, ou era de fato principado, e outra, o principado é um ser só, é um conjunto de seres? Fica essa pergunta, né? Então era um ser angelical que pertence ao principado, ou era o principado? Ficam esses pormenores que foram estudados, especulados e também inspirados à tradição, mas que nós não temos muito conhecimento. Para a gente aproveitar a pergunta, né, que veio, é interessante quando nós falamos não somente de asas, mas também no Apocalipse vai falar de muitos olhos. Né? Olhos e asas. Existe uma analogia também, né? Por que asas e olhos, né? A capacidade de tudo penetrar e tudo ver. Então, quanto maior
esse anjo na hierarquia, mais olhos. Pela capacidade de enxergar. E a quantidade de asas pela agilidade. Isso. Né? Então, essa analogia também é importante. Exato. Então, fica bem claro que são analogias para se referir a características, a atributos desses seres. Não que eles tenham de fato. Tem uma asa com pena? Não. Dessa forma, não. Quem tem asa com pena são as aves, né? Outro tipo, outra categoria de criaturas. As asas são para dizer que eles são ágeis. Então, um ser desses pode estar aqui e ir para o outro lado do planeta numa fração de segundos. Eu quero fazer uma pergunta, padre, para a gente conversar. Talvez, espero que com isso não esteja furando nossa catequese. Mas nós estamos dizendo que Miguel é um arcanjo, mas ele é chamado de o príncipe angélico. Ele é o príncipe de todos os anjos. Né? Por quê? Ele, sendo um arcanjo, se tornou, ou sempre foi, houve alguma coisa, e aí ele se tornou o príncipe de todos os anjos? Então, é porque eu disse no primeiro bloco que essa hierarquia, ela é assim escalonada, e que essa hierarquia, essa última hierarquia, ela não é a última no sentido de inferior, mas de distinção. Então, existem poderes que estão numa hierarquia que não estão em outra. Então, um querubim, por exemplo, né, combate os ataques do demônio? Não combate, não é função dele. Ele assiste o trono de Deus. Ele combateria se estivesse aqui? Bom, aí não sei, aí já é uma especulação, mas como esses seres espirituais são o que fazem, então ele ia vencer um demônio, né, usando a comparação do turíbulo, né, jogando uma fumacinha na cara do demônio? Não é a função dele. Um querubim na frente do demônio seria um adorador do demônio. Um querubim na frente de Deus é um adorador de Deus. Ele é um adorador. Ele está onde ele deve estar. Então, onde houver combate, vamos assim dizer, espiritual, então é preciso verificar na hierarquia quem é aquele anjo, aquele ser espiritual, que tem o atributo que de fato faz perecer o mal. Que mal é esse? Né? Qual é o mal da origem? O que está na origem da rebelião dos anjos? Foi o fato de os anjos quererem ser como Deus. Então, eles queriam ter a adoração que Deus tem. Eles queriam exercer o poder que Deus exerce, inclusive sobre as criaturas inferiores. Lembrando que eles são todos seres espirituais, puro espíritos. Como que os anjos se comunicam entre si? Eu até falei num programa já aqui. Os anjos são transparentes. Isso quem diz é Tomás, aí nesse tomo da Suma Teológica, eu não vou me lembrar o capítulo. Ele diz que os anjos são transparentes. Então o anjo pensa, ao pensar todos os outros. Já vem esse pensamento. Ele é transparente. Nós somos opacos. Você pensa algo, não tem como eu ver o que você está pensando, se você não pôr para fora, por meio da linguagem. O anjo não precisa pôr para fora. Eles se comunicam com a mera intenção. A simples intenção de comunicar, já comunica. Então, aquele ser arrogante desde o princípio, aquele serafim arrogante desde o princípio, veja que ele era um serafim, alta hierarquia. Ele disse: sejamos como Deus. Ele disse isso para ele disse isso para os anjos, ele disse isso para Eva: sereis como deuses. Não foi isso, Drico? Que está lá em Gênesis 3? Pois bem. Ou seja, se há algo que atormenta, que irrita a este serafim soberbo e a todos os que quiseram crer nisso com ele, é a recordação, é a emissão da mensagem, né, da intenção, porque eles se comunicam assim, intelectivamente, né? Eles são intelectos puros.
Não dá para a gente imaginar muito isso, né? Imagina uma inteligência fora da cabeça, a gente não consegue imaginar isso. Mas eles são isso. Vem um outro anjo e diz, mas quem é como Deus? Ele não tem como responder. Quem é como Deus? Então, Miguel, na verdade, nós tomamos isso como um substantivo próprio, mas é a função do arcanjo. Os anjos são o que fazem. Este arcanjo, ele ecoa na transcendência, ele ecoa nos céus, ele ecoa na terra, ele ecoa constantemente aos outros anjos. Sim. Por intenção, né? Quem é como Deus? Ele fica perguntando isso. Ou seja, você não está querendo ser como Deus, não, né? Você está querendo? Não. Você está achando que eu não, Miguel. Você está vendo que isso já... Esta é a espada. A figura da espada na Escritura diz respeito à palavra. A espada do arcanjo Miguel é a sua palavra. Então essa guerra espiritual, a que o próprio Jesus se refere, né? Eu vi Satanás ser lançado, cair do céu como um raio. Apocalipse 12, houve uma grande batalha no céu. Nós temos a nossa tendência humana de figurar em categorias humanas. Para nós, batalha é uma coisa com sangue, com tripa, com grito. Bem Mel Gibson. Bem assim. Mel Gibson. Porrada e metralhador. Tá, mas os anjos não têm corpo, então eles não têm sangue, não têm tripa. É uma batalha que se dá de uma outra forma. Ela é uma batalha intelectiva, né? São espíritos, né, celestiais. Deve rolar umas luzes, que com assim, alguma coisa que luz tipo. também é uma coisa material. Luz também, enfim, nós não temos como exatamente visualizar. Nós só podemos, já disse há pouco, né, descrever, mas não definir. Ai, gente, eu sou apaixonada por esses assuntos que são além da nossa compreensão. Em outras palavras, a espada do arcanjo Miguel é a humildade. Existe Pode falar. Só uma dica. Existe um livro que eu li uma vez, é claro, um romance ficção, mas Este Mundo Tenebroso, ele é até evangélico, mas aquilo ali dá uma ideia de como é que funciona essa batalha, que é impressionante, gente. É uma trilogia. É uma trilogia. Ah, eu li só um, tem dois mais, eu quero achar esses dois. Eu te dou depois. Meu Deus, mas é uma... Você vai lendo, você não para de ler. Você vai uma promessa ao vivo, hein, de livro. Para todo o Brasil. O Brasil inteiro viu isso. Eu passo pra você. Quem puder ler Este Mundo Tenebroso, leia, porque dá uma ideia de como acontecem as batalhas espirituais à nossa volta, entre os anjos. É impressionante o livro. Padre, eu acho fantástico o modo como o padre José Antônio Forteia descreve. Porque, tipo, não é que nesse exato momento exista, né, os anjos estão com a possibilidade de, por exemplo, de cair. Não. Houve um momento, um instante, né, para a escolha deles, né? E que ele fala que ardeu no coração deste arcanjo o fogo de um serafim, o amor de um serafim, né? E ele bradou, quem como Deus? Eu acho é lógico, aí você tem um recurso poético e tudo isso, mas é maravilhoso, né? Na nossa limitação, e aí, padre, se eu falar besteira, o senhor me ajuda. Eu fico imaginando que foi Drica, com tudo que eu já li, que é pouco, não é muito, mas foi exatamente naquele momento em que Deus falou, agora eu vou criar o mundo, o homem e tudo isso. Naquele momento ali que houve aquela explosão que a gente não sabe ao certo como foi, e agora vocês vão ter que decidir. Porque alguns vão servir os homens e vai ser essa batalha. Os anjos não são inteligentes, eles não veem as coisas por completo. Os que se rebelaram falaram, não vou embarcar nisso aí não. Eu quero, existem as teorias sobre a queda por caminhos distintos, mas todas levam à mesma conclusão. No período patrístico, nós tínhamos duas grandes escolas. Você que fez o curso de patrística, né, do CERN, com certeza deve ter visto alguma aula sobre isso. As principais escolas do Oriente eram Alexandria, que é no norte do Egito, e Antioquia, né, a norte de Jerusalém.
Os alexandrinos, né, Orígenes, Tertuliano, essa galera aí, eles defendiam... Sapatota. Sapatota. Eles defendiam que, desde toda a eternidade, já estava no projeto divino a encarnação do Filho. Mesmo se o pecado não tivesse entrado no mundo. Mesmo se não tivesse entrado. Nossa, mas aí seria uma maravilha, o Filho ia estar para todos. Sim, porque o Filho, aí os alexandrinos diziam, o Filho ele vem para redimir apenas ou para salvar? Aí salvar bem no sentido próprio, elevar. Sim. Então, ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo, que nós fôssemos imaculados desde o Éden, todos nós, ainda assim, nós teríamos um processo para crescer no conhecimento de Deus. Então, e só quem pode fazer o ser humano se elevar no processo é o Filho. O Filho não é só redentor, ou seja, que expia pecados, que tira do mal. Ele é salvador, ele eleva. Então, ainda que o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não precisaríamos, obviamente, de um redentor. Mas nós ainda precisaríamos de um salvador. Mas do aí, Éden para cima. Drica, importante que seria maravilhoso, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, de modo que continua sendo maravilhoso. O que nós temos agora é superior. Exato. Então, superior. Alexandria defendia essa tese. Tem como saber que seria assim? Não tem, porque o pecado entrou no mundo. Então, se ele viria ou não viria, o fato é que ele veio e se encarnou. Mas, segundo os alexandrinos, na prova dos anjos, esta prova a que foram submetidos todos os seres espirituais criados por Deus, detalhe aqui, todos foram criados por Deus num único ato. Deus não está criando mais anjos, eles não são como seres físicos que se reproduzem, como os animais ou nós seres humanos, eles não são assim. Deus criou cada um diretamente e criou todos os que existem. E cada um é uma espécie também, né, Sim. Padre? Isso aí é que... É muita coisa, né? Cada um é uma espécie. Então, cada ser humano que vem ao mundo, por exemplo, Deus delega a ele o anjo da guarda. Então, todos os anjos da guarda assistem ao trono de Deus e são dados ao ser humano no momento da sua concepção. Mesmo os que ainda não foram concebidos, esses anjos já existem. Deus tem contado quantos seres humanos, desde o princípio da criação do mundo até o fim da história, quantos existirão. E criou o anjo da guarda para cada um. Então eles já existem. Deus não vai criar um anjo da guarda para o embrião que vai ser concebido. Então todos foram criados num único ato. E todos, de algum modo, foram submetidos a esta prova. Todo anjo deve adorar a Deus, certo? Então, os alexandrinos defendem o seguinte, que como Deus apresentou o seu projeto aos seres celestiais, e neste projeto constava um plano de Deus mesmo se fazer um homem, e um homem, em termos comparativos, é muito inferior a um ser angélico. Eles teriam se recusado a ter que adorar a Deus, porque aí tudo bem, Deus é Deus, mas ter que adorar a Deus na raça humana, na espécie humana, adorar a um homem, porque este homem é Deus, então isso os teria revoltado, segundo os alexandrinos. Segundo os antioquenos e outras escolas do período patrístico, não seria essa necessariamente a causa. Deus teria revelado a eles o propósito de criar o ser humano e vários desses couros deveriam estar a serviço do ser humano, nós seres humanos, como os principados, as potestades, os arcanjos, né, todas essas hierarquias mais próximas. E que nós, terminados os nossos dias no mundo, um dia seríamos elevados aos céus de Deus para estar com eles, ou seja, no mesmo nível que os anjos adorando. E isso para alguns foi demais. Quer dizer, existe uma hierarquia entre nós. Entre nós já tem uma hierarquia. E o Senhor vai pegar esse bando de saco de ossos e tripa e vai colocar aqui? Não.
Então veja, são teorias, Seja por nossa causa, seres humanos, seja por causa do ser humano, filho de Deus encarnado, a causa da queda foi a humanidade. E por isso o ódio dos demônios todos à humanidade. Muito bem explicado, gente. Tem muitas perguntas. Vamos começar a responder? Pode mandar, diretor Cássio. Segunda pergunta, né? Nosso WhatsApp está aberto, viu, gente? 19997169915. Leia, Fernando. Simone Maria Fernando. Aprendi o significado do nome Miguel de um jeito interessante. Sonhei que passava por um coral que cantava sem parar um único refrão. Ninguém é como Deus. Um deles veio em minha direção e disse algo que se parecia com a oração em línguas. Depois, através de um comercial da século XXI, foi falado o significado de Miguel. Foi de arrepiar. Glória a Deus. De arrepiar mesmo, que lindo, né? São obras dos anjos. Aqui, padre, lógico, tem as perguntas aqui dos nossos irmãos, eu não quero, né, porque senão eles mandam, a gente não responde, o coração fica aflito. Mas nós temos, de todos os anjos, revelado a nós temos 3 nomes apenas. Miguel, Gabriel e Rafael. Nós precisávamos falar um pouquinho, né, de cada um deles. Até porque hoje é a festa. Exato. O diretor quer que a gente responda primeiro e depois a gente termine falando da festa dos arcanjos. Pode ser? Sim, senhor. Então vamos continuar. A voz que vem do alto é que manda. Tudo é interativo aqui, diretor? Pode colocar a próxima pergunta. Vamos responder, porque elas também nos ajudam. Anne Carvalho. Os anjos, com uma autorização de Deus, podem tomar formas visíveis para nos ajudar, pois minha avó, uma vez, me relatou que um menino de cabelos cacheados, vestido de branco, veio até ela e disse para não seguir o caminho com determinada pessoa, quando estávamos viajando. Ela, minha mãe e eu, ainda criança. Disse que esse menino a direcionou por onde deveria ir e chegamos bem no local. Exatamente. Eu creio de todo o coração. Eu também Eles creio de todo o visitam, coração. né? Visitam, eu sou louca pra ver. aparecem. Eu vou na missa e fico olhando pra ver se eu vejo. Sabia, padre? É errado ficar cobiçando ver os anjos. Não. Embora, assim, ver um anjo, né, ver fisicamente um anjo que tome forma para aparecer, de certa forma já é uma experiência mística. De certa forma, né? Imagine a nutrição de fé que isso daria. Acontece que o Senhor nos chama a segui-lo e a viver a fé cristã na fé, na certeza do que não se vê. Então, como os anjos são conteúdo da fé, é preciso crê-los ainda que não se possa vê-los. E essas graças místicas, né, essas consolações, elas podem ser dadas por Deus, mas é Ele quem dá. Não somos nós que arrancamos da mão dele. Mesmo que a gente queira. Se pudesse arrancar, eu arrancava todo dia umas 3. Mas eu vou continuar tentando, vai que um dia... Então deixa que ele dá. E realmente, olha, eu vinha no caminho hoje aqui para a TV meditando sobre isso. Nós esfriamos, nós católicos, nós esfriamos muito. Isso tem sido por parte de alguns clérigos, alguns irmãos padres, com os quais eu concordo. Nós esfriamos muito na nossa fé em relação aos santos anjos. Muito. Nós atribuímos cada coisa a cada fonte e esquecemos dos santos anjos. Vocês vejam que o demônio, por ser pai da mentira, ele gosta de fazer, de enganar o ser humano. E um dos engodos em que ele gosta de prender o ser humano é a tese de que os mortos vêm para falar, orientar, para dar recado. Exato. E às vezes o demônio cria a mentira de que os anjos são pessoas né, humanas que morreram. Olha, é o espírito de fulano, talvez é a alma de alguém. Não! Existem sim espíritos que nos assistem, mas não são espíritos humanos. São estes que Deus criou. E ninguém vira anjo, né? Morreu, virou anjo. Não, ninguém vira anjo. Não, meus irmãos, em Cristo Jesus, a dignidade que nos foi dada é superior à dos anjos. Isso está na Escritura. Ai, virou anjo. Não, que coisa pouca. Eu não viro anjo, não. Eu viro santo. Eu sou um filho de Deus. Isso nos define.
O apresentador não te define, o ser mãe não te define, mas ser filho de Deus e santo no reino dos céus, isso nos define. Aleluia. Isso é o que nós seremos. Com os anjos, mas não como eles. Não, a gente eles não quer ser anjos, nós não queremos... Não, quero ser anjo, não. Eu quero Mas ser agora, santo. isso é importante. Como então que nós vamos nos relacionar com todas essas hierarquias? A gente pode usufruir de todas elas ou não? Não. Só até as potestades ali? Não posso falar lá com as virtudes? Não, falar, vamos assim dizer, você pode, mas não é a função. Não é a função. Os anjos que comunicam suas preces, suas orações a Deus, são aqueles anjos postos para te guardar. O meu anjo da guarda especificamente? Seu anjo da guarda, ele. E, obviamente, os arcanjos. Você é brasileira? Nasceu aqui? Então, o Principado do Brasil, a potestade do Brasil, está ao seu serviço. Como está o meu, o está anjo o do seu. Brasil. O anjo do Brasil, que existe e a sua memória é celebrada em 7 de setembro. Tem um formulário para celebrar o anjo do Brasil, como tem o anjo de Portugal, que apareceu aos pastorinhos. Então, há uma infinidade destes seres celestiais que nos rodeiam, nos circundam. Que a gente pode rezar, conversar, pedir, intercessão. Claro. Gente, quantas vezes eu estou aqui no programa, nunca falei isso, não falo, mas é só porque estamos falando dos anjos. Eu aqui, eu falo meu anjo da guarda, vai lá, fala pro anjo da guarda dos meus filhos. Para cuidar deles lá. Muitas e muitas vezes eu faço isso aqui. Não é? Perguntas. Vamos para as perguntas. Ney Teotocos. Podemos dizer que os anjos são para nós uma grande providência de Deus? Sim. E é Deus quem cuida de nós? E Ele cuida de nós mandando esses amigos? Abração a todos. Para tu também, grande querido. Ney. Grande abraço. Ney é fundador da comunidade Teotocos, já esteve no Brasil, que estão pregando para nós. Grande abraço. Deus abençoe, Ney. De fato, eles são a providência de Deus, resultado da providência de Deus para nós. Veja, Deus tem poder de realizar tudo só. Se fosse o caso, Deus tem poder. Deus nos escuta diretamente, Deus pode nos atender diretamente. Agora, como o Ney bem colocou, esta palavra, eu tenho vontade um dia de, não sei, fazer um curso ou escrever um livro. Vamos fazer um programa. Eu tenho vontade muito de destrinchar essa expressão providência. Essa expressão, as pessoas até entendem o que ela é, mas na maioria das vezes a reduzem. A reduzem ao sentido de providência material, né? Deus vai na prover. Maioria é isso. Não, a providência é algo muito maior. Então, Deus antevê todas as coisas e existe um desígnio, né, uma carga da providência que diz respeito só a Deus. É a chamada reserva divina. Se tudo o que Deus sabe e entende Ele revelar a nós, então Ele deixa de ser Deus. Existe uma reserva divina. A providência de Deus é a forma com que Deus cuida de todas as coisas. Então, mas por que Deus, que você, podendo fazer tudo diretamente, botou anjo, aí inventou esse negócio de santos para a gente ter intercessão, aí inventou esse negócio de igreja, que a gente tem que ficar contando com o amor de um, a caridade do outro? Por que o Senhor não revela tudo direto a nós? Precisa esperar a profecia que sai da boca do outro, a palavra de ciência que sai da boca do outro? Por quê? Isso tudo faz parte da providência de Deus. Ele quis que fosse assim. Ele quis, Ele deseja que seja assim. Que haja um mútuo serviço entre as criaturas, para que nenhuma criatura se pense bastar a si mesma. Então Deus pode comunicar as suas bênçãos, as suas graças diretamente. É óbvio que Ele pode, Ele é Deus, Ele é onipotente. Mas Ele criou os anjos para isso. Ele quer comunicar por meio dos anjos. Ele quer comunicar por meio dos santos, por meio da igreja. Ele gosta, deve ser prazeroso para Deus. Santo Tomás fala da natureza como princípio da operação, né? Isso tudo que o padre está falando de Deus, mas a revelação fala que Deus é trino, né? Então Ele é essa pericoré, essa relação. Comunhão de pessoas o tempo todo. Tudo que Ele faz pensando em comunhão. Me ocorre agora, Coisa linda. muitas das
momentos de oração quando nós fazemos. Vocês já tiveram vários, né, lá em casa, quando Deus fala em profecia, eu estou mandando um anjo agora lá, para fazer, para buscar. Excelente. Mas Deus já não está lá? Ele está, mas Ele quer mandar um anjo. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele quer mandar um anjo. Padre Pio, padre. Padre Pio falava para as pessoas, você usam os anjos da guarda? Uma história que conta de Padre Pio é que alguém chegou e falou, padre, o senhor está ocupado? E ele sentado na cadeira. Ele falou, você não está vendo a fila de anjos aqui que eu estou atendendo? Olha só isso. Então, realmente, são seres que enchem. Assim, eles não ocupam espaço, né? Sim. Mas se pudessem ser vistos e percebidos fisicamente, nós constataríamos que eles enchem a face da terra. Nossa. Enchem, preenchem. Toda vez que eu rezo, que eu celebro uma missa, principalmente durante a semana, que vai menos gente, aqueles bancos todos vazios, eu tenho absoluta certeza que a igreja está lotada. E quando a gente canta o Glória, eu canto o Santo, enfim, estes hinos que unem a nossa voz, a voz dos anjos todos, eu sempre olho para o céu, né, para o teto da igreja, e pela fé eu sei que ali estão multidões. Eu sei que ali está, né, toda a comunhão dos eleitos, né, a começar pelos anjos e também pelos santos. Né? A Santa Missa, ela desfaz a barreira, né, entre transcendência e tempo, entre terra e céu. É totalmente desfeita. Padre, na história do arcanjo Rafael, que é relatado no livro de Tobias, nós vemos um anjo ministrando a cura. Então, de algum modo, eu queria aqui colocar a questão da possibilidade da mediação angélica em manifestações carismáticas. Claro. Eu não diria que eles atuam, aliás, você usou a expressão correta, manifestações carismáticas, não necessariamente nos dons carismáticos. Então, a faculdade que Deus dá aos seres humanos de, por graça, impor as mãos e ocorrer uma graça curativa, Deus também dá aos anjos. Eles podem comunicar uma graça curativa. O mesmo Espírito Santo que habita as nossas almas num dom carismático, também pode se usar do anjo para manifestar. Sim. Então, existem, eu repito mais uma vez aqui, nesse aspecto não existe um dogma, né? Um dito magisterial. Não se sabe exatamente se é a ingerência direta do anjo, se ele tem esta força. Muitos defendem que sim, que ele tenha, por ser um ser puramente espiritual, ele pode ter algum tipo de poder para exercer ingerência no corpo humano. E aí a demonstração disso seriam, em contrapartida, né, como antítese, os ataques demoníacos que às vezes ferem, inclusive, fisicamente as pessoas. Não pode criar do nada, sim, mas ele pode manipular o criado. Pode. Então, agora, no caso das curas, então, quando é um mal, sabe-se que é a ingerência direta daquele ser espiritual, no caso, os demônios. Porque a graça de Deus não vai passar por um demônio para ferir, obviamente que não. Agora, no caso de uma cura, porque é um benefício da graça, porque é um benefício dos méritos de Cristo, então aí fica... É uma pergunta teológica. Exato. É a ingerência direta do anjo ou é a graça de Cristo através dele? Seja como for, sim, os anjos portam cura, podem portar a cura. Você citou Tobias, tem uma pergunta a respeito dos anjos para nós, né, no WhatsApp. Vamos ver, cadê? Boa tarde, no livro de Tobias, o arcanjo Rafael diz que quando Tobias orava, ele representava as suas orações a Deus. Apresentava, perdão. São os anjos que apresentam as nossas orações a Deus? É o Mauro Lúcio que pergunta. Obrigada, Mauro, pela sua participação. Sim. A oração, ela tem uma tripla vertente, vamos assim colocar. Ela chega infalivelmente a Deus. Por quê? Deus sonda diretamente o coração que ora, porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza na nossa oração.
Deus recebe pelo Espírito Santo que nos auxilia. Então, o Espírito ora, o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. O meu Espírito ora e os anjos que me veem e me assistem na oração comunicam essa oração. Então, são termos da revelação na Escritura para deixar claro que não há possibilidade de uma oração não ser ouvida. E toda oração é um ato de comunhão. Exatamente. Que coisa tremenda isso. Exatamente. Isso me dá a ocasião de recordar algo. Ainda há no imaginário das pessoas a ideia de que possa existir uma oração mais forte e uma oração mais fraca. Ou de que haja pessoas que são mais atendidas e escutadas do que outras. Tem tanto isso na igreja? Tem. Na nossa igreja existe inclusive um clericalismo em torno da oração. Padre, reza o Senhor. Filha, você está rezando? Tô, mas a sua oração, se o Senhor orar, Deus vai ouvir. Isso é um engano. Isso é um engano. Claro, eu, pelo ministério sacerdotal, eu posso apresentar a sua oração numa dimensão que ninguém pode, que é no altar da Santa Missa. Então, apresentar no altar da Santa Missa. Mas aqui é a apresentação da sua oração. Agora, eu na minha oração, orando por você... A não ser que seja um ministério, por exemplo, de cura, um dom especial, alguma coisa desse tipo, um dom carismático? Sim, mas aí estamos nos referindo à ministração de dons, não necessariamente à oração de súplica. Isso que eu estou falando, a não ser que seja nessa situação. Sim, talvez a pessoa não se sinta, então, o filho de... Olha como que está faltando aí para essas pessoas esse caminho de não se sentir filho de Deus, de encontrar filial com Deus. Exatamente. Eu costumo dizer assim para as pessoas, escuta, quando você reza, você escuta a sua oração? Eu escuto. Ótimo. Então, você que é pecador, você que é indigente, você que é ínfimo em relação a Deus, está escutando? Você acha que Deus, que é o Todo-Poderoso, o seu Criador, não escuta? Se o seu ouvido alcança a sua oração, que dirá o de Deus? Não existe oração que Deus não ouça. Se Deus vai atender ou não, isso depende da providência, da sua santa vontade. Agora, receber a oração, conhecer a oração, toda oração o Senhor escuta. A gente já vai estar indo para o intervalo, né? Mas eu vou recordando aqui, porque essa provocação do Padre Douglas me faz recordar esse trecho do Evangelho, quando, acho que é um leproso que se aproxima de Jesus e diz a ele assim, Jesus, se queres, tens o poder de me purificar. É muito engraçado isso. Se você perguntar para as pessoas mesmo, você acredita que Deus tem poder de tocar na sua vida e curar? As pessoas vão dizer, ele tem poder. A dúvida não é se Deus tem o poder, mas é se Deus quer. Deus quer. Ou seja, nós duvidamos da bondade mesma de Deus. E aí a revelação em Jesus diz assim, eu quero ser purificado, eu quero. Né? Então, na verdade, será que Deus me escuta? Será que Deus é poderoso? No fundo, o que existe no seu coração é na dúvida da bondade. Né? É como se Deus estivesse esperando um saco de méritos seus para poder ser apresentado. Quando a única coisa que ele vai, de fato, ver é o sangue de Cristo Jesus que te lavou. Quando você vai levantar uma oração. Eu acredito muito que o que precisa para você rezar é uma coisa só. É claro que precisa da fé. Duas coisas. A sua verdade. Você se apresentando diante de Deus de verdade. Por isso que eu sempre falo isso. Reze com o coração. Fale a sua verdade, seja ela qual for, mesmo que ela seja feia. Mesmo que ela tenha mau cheiro. A gente fala muito, abra seu coração. O que é o tal do abrir o coração? É mostrar aquela merda que está lá dentro. Desculpa a palavra que eu falei. Meu Deus do céu. É mostrar o seu coração. Gente, Deus não... Um filho seu, você imagine, um filho meu chega para mim, chorando, e fala, mãe, desculpa, eu quebrei o copo que a senhora mais... meu coração derrete. Eu que sou humana, pecadora. Você imagine o coração de Deus quando um filho reza de verdade na oração. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Peça a ajuda dos anjos para te ajudarem a eliminar essas
rusgas da vida espiritual para que você reze com fé. Vamos usar dos anjos da guarda e todo mundo lendo este mundo tenebroso. Vamos para o intervalo e já já a gente volta.